Boa noite, graça e paz sobre a sua vida, tudo bem? Com um pequeno atraso, mas hoje nós começamos aqui o nosso espaço Mesa e Graça, e para mim é uma honra, né, receber aqui uma pessoa que é muito importante para mim. Eu não poderia começar esse espaço de uma maneira diferente, né? Porque, para quem não sabe, a Karen Michele foi a pessoa que me ganhou para Jesus. Então, uma maneira de não só honrar a vida dela, eu sempre comento com ela que aonde eu for, ela vai ser lembrada por gratidão à casa dela, à família dela. Então é isso, gente. Hoje começa aqui um espaço que seja. O intuito aqui não sou eu, nem a Karen Michele, mas é a gente levar Jesus, levar aquilo que o Senhor fez, que Ele faz e que Ele continua fazendo nas nossas vidas. Então, sinta-se à vontade, senta aí à mesa conosco e seja muito bem-vinda, Karen Michele. Obrigada. Olha, esse primeiro podcast, olha lá, Mesa e Graça, e é exatamente isso. É um prazer, Simone, estar aqui junto com você, nessa mesa. A mesa é um lugar de comunhão. E juntamente com nós, tem algumas pessoas em comunhão e os que vão ouvir ainda. É um prazer a gente estar junto nesse momento tão. Amém. E eu quero começar com a Karen. O intuito desse espaço, gente, é a gente trazer um pouco do testemunho, né, de pessoas aqui da nossa cidade. Porque é tão gostoso a gente ouvir, eu não sei vocês, mas para mim, o testemunho de alguém foi muito importante no meu processo de conversão. Foi algo assim que avivou a minha fé, me trouxe esperança, sabe? Aquela coisa de, nossa, alguém venceu, alguém tá passando por isso que eu tô passando e eu também vou vencer, eu vou passar. Então, o intuito desse espaço é isso, que a gente possa edificar nossa fé uns aos outros. E, Karen, eu gostaria de saber como que foi o seu processo de conversão. Olha, caminhada até aqui, muitos aprendizados, né? Minha primeira experiência com o Senhor foi aos 14 anos. Foi algo lindo. O Senhor me encontrou com 14 anos. Hoje já estou com 38, embora não pareça, eu sei. Amém, eu sei. Estou com 38, mas o Senhor me encontrou com 14 anos. E tive a minha primeira experiência com o Senhor, e daí de então a caminhada tem sido longa. Glória a Deus. E como que foi assim para você? Você falou que se converteu, né? Encontrou Jesus com 14 anos. Como que foi para você sendo uma adolescente, né? Porque hoje eu tenho uma adolescente em casa. É uma fase um tanto complicada, né? A fase de é uma fase de muitos questionamentos, né? Muitas emoções. Como foi para você esse processo? Então, vamos comentar um pouquinho aqui. A gente está na mesa, o melhor lugar para a gente conversar. Né? Eu sou natural de Rio Brilhante. Meus pais, José Ribeiro, Epifânia. Tenho a Kate, que é minha irmã, por parte de mãe, por parte de pai, tem a Lário José. E com 14 anos eu tinha. Vou ter que falar nomes aqui, pode, né? Falar. Nós tínhamos uma vizinha e ela era bem fervorosa, assim, sabe? E assim, a minha mãe, uma querida, ela sempre nos incentivou. Nós sempre fomos cristãos, né? Minha família é católica, né? Então minha mãe sempre incentivou, fez as inscrições, todos os procedimentos, de inscrição ali para as fichas, né? Que pedia para fazer catequese, depois da primeira comunhão, então eu tive todo esse processo. Os meus pais não eram muito frequentes, mas eles sempre incentivavam, tá? Né? Pode ir você. Então, nesse decorrer, né, desse meio tempo aí, então a minha raiz, né, digamos assim, era católicos, né? Embora meus pais não eram praticantes. Sim. E sempre gostei muito e me interessei. Daí quando chega a fase da adolescência, parece que a gente entra num conflito, assim, né?
gigantesco. E assim como todo adolescente, tinha meus conflitos também, e internos, né? E também o meio que a gente vive muitas vezes ajuda muito. E, enfim, os meus pais foram convidados, né, para participar de uma reunião. Eu esqueci o nome do lugar do salão que era aqui, né? Nós Era é tipo uma novinha. célula, alguma coisa assim? Ou Não, não? era uma reunião mesmo, eu só não lembro o nome do Uma lugar. Era na reunião. saída ali de Campo Grande, né, quem conhece Campo Grande. E fomos convidados justamente por essa vizinha, que é muito querida, a Vilminha. Mas a gente não tinha muito hábito, sabe? Tipo, ela era bem fervorosa, assim, e ali não, quando é na catequese, a gente aprende, né? Tudo certinho, tudo, e ela era muito fervorosa. Ela convidou minha mãe para ir. E a minha mãe aceitou o convite. Nessa reunião, eu lembro até hoje, tinha uma jovem tocando teclados. Bem, só teclado e voz. E a gente chegou, eu já achei aquele ambiente diferente, né? E ela começou a tocar ali e tal. E assim, já queria despertar uma rebeldia no meu coração. Na adolescência, nenhum adolescente é rebelde, só eu, graças a Deus. E daí já quis despertar, estava despertando uma certa rebeldia. E aquela canção, eu sentei naquela cadeira porque eu era rebelde, eu não queria ficar de pé como todos, eu queria ser diferente. Eu sentei naquele ambiente ali e aquela canção, ela é como se ela me abraçasse. Sabe quando você se sente muito abraçado assim? Embora eu não tinha achava muito comum, né? Mas aquela canção ela começou a me abraçar de tal forma e eu comecei a chorar. Olha, Chorei, chorei, chorei. Falei, mas já era o Jesus, Espírito Santo ali trabalhando em você. sim. Porque eu não sabia por que eu estava chorando. Falei, mas por que eu tô chorando? E adolescente, né? Na verdade, eu tava com vergonha de estar chorando tanto daquele Meu jeito. Deus. Daí eu chorei demais, assim. E naquele dia, foi a minha primeira experiência com o Senhor. E eu me senti filha de Deus. Olha que É como se eu tivesse sido abraçada ali pelo Senhor, sentada naquela cadeira quietinha, morrendo de vergonha. E o Senhor me abraçou e falou para mim que eu era filha dele. que maravilhoso. Nossa, eu fiquei assim muito impactada, foi algo muito profundo, muito forte, assim, que eu nunca tinha vivido, né? Nunca tinha E sentido, né, ali. sentido, e aquela é como se tudo me acolhesse, todas as aflições, os conflitos que já tinha passado até então aquela idade, é como se eles não existissem mais. É como se tudo fosse curado, estava tudo certo. E a partir de então, né, como eu falei, tinha só 14 aninhos e eu tive um encontro com o Senhor e nunca mais consegui viver uma outra realidade a não ser Ele, Por essa experiência que por você essa teve. E experiência. a partir desse momento você começou a buscar, você procurou uma igreja, como que foi Sim, nós esse? já íamos, né? A gente, como eu Aham. falei, participava ali e depois eu comecei a participar, então, ali junto com a minha vizinha, Ah, né? sim. Daí ela tinha uma célula na casa dela, daí a gente começou a ir e tal. Foi um momento muito importante. Então, assim, a gente eu já tinha o conhecimento, né, que aprendi ali a escritura, a A palavra, né, a palavra, né? letra, Sim. e ajudou muito, porque daí eu ia nas células, então é como se uma coisa fosse encaixando com a outra. Completando, né? Na Isso. verdade. E a gente começou a participar. Eu, a minha irmã já ia também, ela era uma criança ainda, né? E ela tem 5 anos de diferença e comecei a participar da célula. A partir de então, é todos os dias, né? Um dia Todos de os cada dias, vez. sim. Um processo, né? Um E como, processo. mas eu digo assim, você disse que veio de uma família cristã, mais católica, né? E como foi o seu processo para evangélico? Como você se converteu? Seu processo de batismo? Como? Ah, sim, entendi. É, assim, hoje a gente tem um pouco mais de maturidade para compreender
certos assuntos que Uhum. na época a gente não tinha, né? Então, assim, ser cristão, Cristo está no centro, Sim, né? Então, ali, juntamente os católicos são cristãos, eles sim. acreditam em Cristo, Aham, né? O que é diferente? A liturgia, aham. né? E algumas práticas. Algumas práticas. Isso, assim como, por Sim, exemplo, também na variedades de igreja, existe as diversas práticas, ou até mesmo sim. vestes, Uhum. a liturgia da igreja, né? Então, assim, Cristo, ele precisa ser o centro, Sim, né? Então, seja na igreja católica ou na na evangélica, Angélica. né? Sim. Cristo, ele é o Salvador, Sim, ele é o Senhor. Então, uma coisa vai complementando a outra. Hoje, assim, depois de alguns anos já, né? A gente tem uma certa maturidade para ver sim, a realidade de diversas famílias, né? sim, Então, se torna um pouco mais até leve para você compreender. Tem pessoas, por exemplo, vai se identificar na Assembleia de Deus, sim, tem pessoas que vai se identificar na Batista, tem pessoas que sim, vai se identificar na Adventista, na sim, Católica. O que é importante? É Cristo ser o centro. sim, E a partir daí tudo vai se encaminhando. O Senhor mesmo se encarrega, né? Ele é o mais interessado sim. de nos encaminhar no propósito que ele tem para nossa vida. E para sua mãe, para os seus pais, assim, na verdade eles já te incentivavam. A partir do Sim. momento que você se posicionou, então isso só continuou ou não? Sim, foi uma continuação. Tudo em Deus é um aprendizado, Uhum. né? A gente nunca vai apagar Sim, o nosso dia a dia desde quando a gente nasce, né? sim, Quando eu tive essa experiência, que a minha primeira experiência com Deus, eu quis então estar naquele ambiente. sim, E para você, né, é comum. Você está num ambiente, você vai então seguir o direcionamento que aquele ambiente te pede. sim, Né? Então, ali no ambiente que eu estava, é, eu fui direcionada então a um batismo nas águas. sim, Né? Daí eles me explicaram todo o entendimento daquele lugar e eu quis então batizar com 14 anos. E eles foram muito queridos assim comigo, né? Quem me batizou foi o pastor Luiz, um homem assim que na minha conversão foi uma pessoa muito importante. Ele que me batizou. Daí eu falei assim, olha, mas o negócio é o seguinte, eu gosto de dançar, eu gosto de ir nos bailes, eu gosto de festa. E olha, se você falar que eu tenho que largar alguém tudo, imagina, gente, a Karen numa festa, num baile? Não consigo. dançando, feliz, contente. Eu falei, olha, se o senhor me falar que eu tenho que largar tudo isso, aí não vai rolar, porque daí não vai dar certo. Eu gosto demais disso e tal. Assim, com 14 anos já tinha uma personalidade bem forte, né? Daí ele me sentou e explicou, falou, olha, cara, e o batismo é você crer em Cristo. Se você crer e continuar buscando, o que você vai precisar Sim. deixar, quem vai te ministrar é o Espírito Santo. E Daí eu falei, olha a sabedoria. então eu posso continuar indo nas festas. Daí ele falou, pode. Então, fechou. Bora pro Desligou? Rio Brilhante. Acho que você desligou. Desligou? Não, não consegui ligar. Deixa eu tentar aqui. E daí eu falei, bora pro Rio Brilhante. Daí nós fomos, eu me batizei no Rio Brilhante. Não foi. Foi um. Ligou? Ligou. Daí me batizei no Rio Brilhante. Quando eu voltei, mas para mim assim, tudo era muita novidade. Eu achava que ia continuar tudo normal, né? Eu voltei para casa. Eu ainda consegui ir em 3 festas. Fui. Mas Imagina, gente, a Karen numa festa, não consigo. Simone, Pra você ver como que Jesus é bom, gente. transforma o ser humano.
A minha família, na verdade, é muito festeira, né? Você já viu o paraguaio que não festa? Ai, não posso falar nada que a minha família também é de Paraguai. Já viu família paraguaia que não festa? Minha família verdade. era muito festeira. Minha tia sempre gostou de baile, de dançar, e dançava muito bem, por sinal. Se tocar hoje, acho que elas ainda dançam. E a gente vem eu venho dessa realidade, né? Eu ainda fui umas 3 festas. A última festa é como se eu entrasse, aquele lugar não me cabia mais. Ele não me pertencia mais. E não foi por causa de nada. Eu fui só, falei, não é mais para mim, não consigo ficar aqui. Sim. Né? Então não consegui mais ir. A renúncia, né, de muitas coisas em Deus, ela faz parte do processo. Faz parte. A adolescência tudo é muito intenso, né? Muitas emoções. E também com o tempo a gente vai amadurecendo. Sim. Né? Ninguém tem 14 anos para sempre, nem 15. Daí vai chegando nos 16, 17. A gente vai amadurecendo e entendendo que de fato vai ser importante para a tua vida adulta. Vem uma pergunta interessante. Lá vem a Simone com as perguntas. Uma pergunta interessante. Mas como que foi para você com os seus amigos? Esse processo deles entender a Karen Michele que estava indo na igreja, como que foi? As pessoas se afastaram, você ficou sozinha ou não? Acabaram indo com você, querendo saber o que estava acontecendo com você, descobrir também? Olha, as minhas amizades, assim, sempre foram pessoas muito queridas, sabe? Voltando, então, tinha um grupo de amigos muito rebelde igual eu. Mas assim, eu acredito que mais é no meu interior a indignação da minha adolescência. E como, né, talvez não sabia expressar de muitas formas, na época eu me expressei através de roupa. Então, algumas situações aconteceram e eu não queria me sentir frágil. Eu queria me mostrar forte. E para mim fazer isso, então eu mudei as minhas vestes. Embora não pareça, né? Eu sei, tudo bem. Eu me vestia com aquelas calças bem largas, sabe? E de preferência com a calcinha aparecendo. Ela era aquela calça, estilo calça cargo, né? Mas elas eram maiores bem maior. E mais baixas, gente. Olha, dá para imaginar. Então, assim, eu me escondia um pouco através das roupas, porque na minha roupa as pessoas olhavam e já falava para a filha, ó, não anda com ela não, porque é má companhia, né? Daí eu falei, tá dando certo. Eu não queria muito que as pessoas, assim, não queria mais que as pessoas falassem comigo do jeito que queria. Então, uma forma sem falar, né? Porque adolescente é difícil ter voz também, né? Eu vou transmitir isso através das roupas. E com as roupas, o que aconteceu? Eu atraí, então, uma amizade também naquele estilo. Então, eu fiquei muito sem amigas, né? Atraiu mais amigos. Mais amigos, mais meninos. E daí eu convivia mais ali num grupo de meninos. Até pelo estilo de roupa. Mas os meninos, né, sim. Que quando entra a rebeldia, a primeira, visivelmente, a roupa, né, o sim. Estilo. E eles também, nesse estilo, as calças tudo larga, né, as cuecas aparecendo. Gente. Era assim, não sei como chama hoje, mas na minha época era tudo maloqueiro. Eu acho que não sei como é hoje, mas eu acredito que continue. Não tem. Hoje os adolescentes não. Tudo tranquilo, né? Mais. Tudo tranquilo. E daí eu atraí mais esse tipo de amizade, sabe? Mas o Senhor sempre foi muito bom, ele não... eram pessoas muito queridas. E eu percebi que assim como eu também, às vezes eram pessoas, são vivos, as pessoas muito queridas mesmo, de um coração gigante, mas que também tinha sua história e que também através da roupa queria mostrar ser forte, queria mostrar ali, se posicionar de uma forma com que as pessoas não falassem ou quisessem
Verdade, chegar de qualquer é forma. como se fosse uma intimidação, né? Para que as Isso. pessoas tivessem medo de acessar você, ou pelo menos olhar assim, ó, não posso falar de qualquer jeito com ela. Isso, exatamente. Então, assim, cada um ali tinha a sua história, assim como eu tinha a minha. E foi alguns anos com esse grupo de amigos. E eles sempre, na verdade, por mais que todo mundo fala, não anda, é má companhia, comigo, assim, eu sempre me senti muito protegida. E nunca me incentivaram a qualquer coisa, assim, ruim. Tinha um cuidado só mesmo e me sentia, na verdade, protegida. Na verdade, era a sua tribo ali, né? Isso, Você se sentiu acolhida, pertencente àquele meio. foi. E daí, quando eu fui, me batizei, me encontrei com Jesus, eu queria que todo mundo se encontrasse com Jesus. Eu queria que todo mundo sentisse aquela presença tão indescritível, assim, né? Só que não é assim, né? Cada um tem seu processo, também cada um tem suas escolhas. Daí eu comecei a participar mais da igreja. Quando você vai para um ambiente assim mais religioso, é automático, né? Quem não pertence mais ou não deseja estar naquele lugar, é como se as pessoas cada um fossem seguindo a sua vida, vai se né? afastando, né, automaticamente. Sim, nunca briguei com ninguém, nem impus a minha ideia ou a minha opinião, mas devido à experiência que eu tive, eu sabia o que eu queria para minha vida. Tinha uma convicção, Isso, né? Tinha uma convicção. E comecei a ir atrás, sem saber o que iria acontecer ou não. A única coisa que eu sabia é que aquela presença ela me deu paz e ela me amou, como até mesmo muito mais que um amor de pai ou de mãe. Maravilha. E daquela presença ela foi maior que qualquer outra coisa que pudesse comparar. Então eu fui atrás dessa presença de novo. Eu falei, se eu sentir aquele dia, eu vou sentir de novo em algum lugar. Aí você foi buscar. Fui buscar. Todos os dias na busca. Sim. Né? Mas e aí, conforme você foi caminhando com Jesus, como foi para você, como você encontrou, assim, no caso, seu esposo? Depois, quando você formou sua família, foi na igreja também, você já conhecia? Acabou conhecendo o pastor Joel lá? Não. Como não? Essa parte vai ficar para uma outra oportunidade, não posso contar como eu conheci, senão aqui, olha... Não, mas então, depois com 14, né? Daí foi 15, 16, Deus foi me cercando. Sim. Sabe quando você vai cercando? Então colocou pessoas muito acolhedoras do meu lado. Muito assim, que me acolheu, que me abraçou, mesmo sendo adolescente, mesmo às vezes me cuidou, né? Ali tinha minha vizinha, daí depois da minha vizinha eu fui congregar um tempo com o pastor Luiz, ali tinham pessoas assim, muito queridas, que me acolheu, né? Um dos casais mesmo que acolheu, até você conhece, o pastor Neno, a pastora Jordana, eles me acolheram assim. Ela vai contar, calma. Vocês estão curiosos, né? Daí o pastor Neno, a pastora Jordana me amou. Falar nisso, ó, já fica a dica, hein? Pastora Jordana, pastor Neno. Olha, já cercou. Já cerquei. E realmente, essa mesa aqui, esse propósito de testemunho tem a ver com a pastora Jordana também, porque foi através da vida dela que eu criei forças, né, no meu processo ali, nas minhas batalhas, e ela foi uma inspiração para mim, de mulher de Deus, e eu amo a vida dela, ó, pastora. Deus abençoe sua vida, vou esperar a senhora aqui. Ela é uma querida. Assim, me acolheu demais na casa dela. Então, a maior parte do meu dia, quando eu não estava trabalhando, assim, era na casa deles. Eu batia palma no portão. Tem tereré aí? Até hoje eles tiram sarro. Tem tereré aí? Tipo... Era como se eu fugisse para um lugar. Sim. E eu precisava de pessoas, né? E eles me acolheram demais. A pastora Jordana, ela só falava, Michele,
vamos orar em línguas e jejuar. Ela falou pra mim também, Simone. Daí eu falava, vamos. Daí quando ela via que eu tava muito, ela fala, Michele, vamos orar em línguas e jejuar. Ela vai nós de novo pro processo de orar em línguas, jejuar e tal. Então, assim, e ela, nesse tempo, tinha oração na igreja, dá umas 4 da tarde. A menina, ela catava as menininhas dela, que era tudo pequeno, ali vinha a Maria, e nós ia tudo pra igreja orar. Daí ficava, dá umas 4 orando. Eu tinha, olha, era o meu esconderijo. Eu amava ir para lá, assim. Então, assim, o Senhor sempre colocou nós nesse lugar. Se tornou o seu refúgio, na verdade, sim, ali, né? Foi até onde encontrava paz. Queria respirar, ter paz e me sentir acolhida, né? E ela, uma querida, pastora Guiar também. E depois disso, e nesse processo também tinha a Luciana, que foi a primeira Viviane, que é minha primeira professora de música. Ela também é cristã, é da congregação cristã. Ela não mora mais aqui, mas ela também, muito assim, centrada, sabe? Com direcionamentos ali de Deus, uma mulher de Deus. Depois ela mudou, eu fui trabalhar com a Luciana, que também é uma mulher cristã, muito assim, posicionada. Deus sempre foi encaminhando, né, sempre colocou pessoas assim, muito posicionadas, tipo, que tinham um desejo intenso de servir a Deus, cada um da sua forma, da sua maneira, mas o Senhor foi me cercando de certa forma. E a Luciana também foi a minha última patroa. Eu trabalhei ali com ela na escola de música. Gente, para quem não sabe, Karen Michele toca teclado. Eu tentei, pelo menos, né? Ela toca, gente. Eu acho que ela não gosta, mas ela toca. Esse dia eu tô lá, fugindo um pouco, tô lá tocando um piano, e o Joel, eu me interti, o piano tão lindo, já tirou uma foto, falei, nossa, se a Luciana ver essa foto, ela vai falar, eu não fui tua professora de piano, não. E, enfim, da Luciana mudou também de Rio Brilhante. Quando ela muda de Rio Brilhante, eu queria mudar junto, né? Queria ir embora junto, porque o Neno já tinha mudado, a pastora Jordana foi enviado para Maceió. De repente você se viu sozinha aqui. De repente falei, gente, cadê a galera que eu posso ir na casa do Matereré? Não tinha mais ninguém. Daí a Luciana também foi embora. Falei, Senhor, o que eu vou fazer, né? E quando a Luciana foi embora, ela me convidou para ir embora. Ela foi para uma cidade de Minas Gerais, não me recordo muito bem. Ela foi para lá e falou, cara, vem morar com a gente. O meu esposo, né, o Flávio, ele vai trabalhar numa faculdade e você já aproveita e estuda. Isso já estava com 18 anos. Falei, interessante. Daí eu pedi pro meu pai, né, falei assim com ele. Daí ele não aceitou muito, não queria muito que fosse e tal. Falei, mas eu vou, né? Daí, me acredita? Fui só até metade do caminho, tive que voltar embora. A cidade inundou. Meu Deus. Deu uma inundação na cidade. E eu fiquei esperando, tipo, baixar a água, né? Era pro pastor Joel encontrar ela. Deus estava trabalhando. E eu fiquei muito chateada. Falei, olha, daí, mas também já tinha um pouco de conhecimento. Falei, eu vim contra a vontade do meu pai. Né, que eu tinha pedido para ele não achou legal a ideia e tal. Aí não consegui chegar na cidade que ela estava. Daí voltei para Rio Brilhante, muito chateada, muito indignada. Voltei para Rio Brilhante. Nisso meu pai estava indo para Rondonópolis, porque a Kate estava lá e tal. Fui em Rondonópolis, fiquei 30 dias lá, ia morar lá. Mas daí também não me identifiquei com o ambiente. Falei, pai, eu vou embora. Tudo era para você voltar para Rio Brilhante. Daí chego aqui em Rio Brilhante, daquele jeito, né? Chateada, frustrada. Falei, nossa, eu já tenho 19 anos, até então. 18 para 19 anos. Falei, gente, que eu tô na fase adulta já, o que eu vou fazer, né? Daí entra o Joel. E o Joel, na verdade, era amigo da minha mãe. Olha. Daí eu saía da igreja e passava na minha casa da mãe, que era a caminho, né? Sim. E ele tava ali com ela. Daí passava, cumprimentava e tal. E daí, certo dia,
É claro, eu sempre com as minhas calças largas, né? Tênis. Ai, gente, o Joel falou que ele tava orando por ela esse tempo todo. Então, mas ele não achou que essa oração ia chegar com calça larga, tênis e camiseta, né? Daí chego lá na mãe, ele tá ali e tal. E ele conta, né? Que Deus falou que eu era a esposa dele. Mas o Joel, ele já vem de uma família cristã da Assembleia de Deus. Então são bem tradicionais, né? As mulheres toda elegante, bonita, de repente, com os cabelos compridos, saia, de salto, bem vestida. Elas são extremamente lindas, gente. Eu acho linda. Né? Daí chega eu lá de camiseta, calça larga e tênis no pé. Daí falou, não, Deus, o senhor tá enganado. Não é, não. Daí passou mais ou menos uns 30 dias. Foi aniversário da minha irmã, de 15 anos. E eu tava já com 19. Quase pra 20. Daí, nesse aniversário, a gente ficou junto. Olha. Daí ele pediu pra namorar comigo. Na época, não vou revelar, ele falou que tem que contar, vou contar. Nesse tempo, ele não estava praticante, né? Não estava frequentando nenhuma igreja. Então, ele estava bebendo. Olha, bebia, assim, né? E o meu histórico com bebida, não vou entrar também muito no tema agora, ele não é um histórico muito bom, né? Sim. Daí eu falei, não, mas de jeito nenhum, cheguei até aqui para casar com bêbado ou namorar com bêbado, não, mas não vou mesmo. Daí eu já falei, mas eu não bebo. Eu falei, mas como você bebe todo dia e na manhã vai você tá aí? Não, eu não sou assim. Falei, então me prova que você não é assim. Começa a ir na igreja que eu frequento. Já se posicionou ali logo, né? Eu falei, não, gente, já tinha um histórico de bebida muito, muito triste, né, em casa, né? Falei, não vou casar com bêbado. Daí eu falei, vamos para a igreja. Você vai na igreja, depois que você for na igreja, dali uns 30 dias a gente conversa de novo. Daí ele falou, fechou. Olha. Daí ele começou a ir na igreja e tal. Daí, logo em seguida, assim, não deu nem 30 dias, eu já aceitei namorar. Já tava ali com o coração só esperando. Eu já aceitei, foi muito fácil. Eu calculei bem, né? 19 anos, acho que não tá muito. Eu não vou esperar muito, não. Acho que não é bom. Enfim, daí a gente começou a namorar e foi muito rápido, assim, o nosso casamento, né? Namoro foi 3 meses. Olha. Foi. Daí ele não queria noivar comigo. Acha? Tudo isso de namoro. 3 meses de namoro. 3 meses de namoro. Eu falei, precisamos noivar. Daí ele, você tá louca? Vai noivar com 3 meses de namoro? Eu falei, ou então vamos terminar o namoro. Olha. Daí ele colocou na parede, hein, pastor? Ele colocou na balança, assim, falei, olha, não dá muito tempo a gente esperar, não. Daí, com 3 meses de namoro, ele me pediu em noivado. Daí, o noivado durou mais 3 meses. Daí a gente casou. Olha, tudo muito rápido, muito né? rápido. Mas eu acredito, eu sempre falo que as questões de propósito, né? Parece que quando encontra ali a pessoa, tudo vai fluindo, vai se encaminhando, não é algo demorado, digamos assim, eu falo. Eu acredito que há um propósito, né? Para todas as coisas. Você ia embora, tentou ir embora 2 vezes, não Mas foi. Eu queria muito ir embora, muito mesmo, queria ir. É por isso que a palavra fala, né, gente, que o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E ali a gente foi... Não, e aí vocês casaram, tiveram 3 filhas. O nosso casamento foi um milagre, né? Teria que fazer outro podcast para falar do casamento. Olha, que maravilha. O casamento foi assim, um milagre do Senhor. Joel, na época, ele sempre trabalhou como eletricista, né? Na época, como servente. E assim, se eu não estou enganada, né? Ele ganhava diária, era R$15 a diária. E, gente, como que a gente vai casar, viver, comer, né?
e a gente queria fazer o casamento. Como nós não tínhamos dinheiro para fazer o casamento, falou, olha, vamos só pedir para o pastor abençoar a aliança e tá tudo certo. Daí a gente foi, pediu para o pastor abençoar a aliança e tal. O pastor falou, não, conheço a Karen desde 14 anos. Meu pastor também é muito posicionado. Falou, conheço a Karen desde 14 anos, vai ter que sair festa nesse casamento. Que maravilha. Já falou, pastor, eu vou te falar aqui hoje, eu tenho R$150. Impossível a gente fazer um casamento, vamos só abençoar, fazer uma janta, tá tudo certo. A gente tá bem com isso e tal. Sim. Daí o pastor falou, não, Jó, vocês vão casar. O Senhor tem mais. Glória. Daí o Jó falou, tudo bem. O senhor tá falando, eu vou crer, vou acreditar. Daí o Jó pegou R$150 que ele tinha no bolso, que era para nós fazer uma janta ali até então, e semeou na vida do pastor. Falou, R$150 eu não vou fazer um casamento. E se o senhor tá falando que vai ter casamento e vai ter festa, então eu quero semear esse valor do senhor. E foi. Daí em 3 meses, tudo aconteceu. A gente ganhou tudo, né? A gente casou no Caiuás, teve músicos, né? Quem tocou até no nosso casamento foi o finado Juninho, um homem assim, talentosíssimo. Trouxe uns amigos dele para estar junto. Foi assim, aconteceu tudo muito rápido. Foi muito milagre. Um atrás do outro a gente podia ver o agir de Deus. E em 3 meses, daí a gente casou com uma festa linda, de vestido de noiva. Glória a Deus. Tudo conforme mandava como que fala? O figurino. O figurino, exatamente, com padrinhos e tudo. Foi quando lindo. há um propósito, né? Eu falo, Deus abre as portas de maneira que a gente... não abriu, né? Foi escancarou, assim, ela falou, olha, vamos casar, bem bonitinho. Vai casar, e glória a Deus por isso. Depois vieram as filhas. Veio as filhas. Né? Não, lembrando da pastora Jordana ainda, né? Do casamento, falei, eu vou namorar com o Joel. Antes de começar a namorar, ela falou, me chama fazer uma vigília. De jejum, de 3 dias vigília, porque o Joel era bem assim, bem rançoso, sabe? Paraguaio. Sério. Desconfiado. Pouco acesso, poucas pessoas acessavam ele ali. Daí o Jordão falou, cara do céu, vamos entrar em jejum e oração. E foi muito bom, porque através desse jejum e oração, muitas coisas aconteceram, né? Olha, que bênção. A gente casou. Daí o Joel falou, vamos ter filho? Eu falei, calma, querido, nem casou direito, você já quer ter filhos? Daí ele falou, eu sou, como é? Ele era muito, tinha muito desejo de ser pai. De ser pai. Uhum. E Deus abençoou, né? 3 meninas. Então, isso, né? Até depois fui tirar a satisfação com a sogra, né? Olha. Porque antes de casar, a sogra foi lá, pegou um monte de papelzinho, assim, um monte de documento e me mostrou. Falou, olha, minha filha, o Joel, minha sogra é paraguaia, ela fala bem arrestada. O Joel, olha aqui os documentos, ele não pode ter filhos. Olha. Só que assim, eu só queria casar, tava tudo... Ainda bem que você nem ligou não, que ela falou. Nem liguei, falei, não, que eu tô 19 anos, preciso só casar. Só casar. Daí eu falei pra ela, olha, tá tudo bem. Tá tudo certo. Não quero ser mãe muito nova, não, e tal. Daí quando o João falou que queria ter filho, eu falei, não, você nem pode ter filho, como assim? Olha. Daí a gente foi num culto, né? Daí ele falou assim, o pastor estava pregando sobre não poder gerar. Daí ele falou, acho que você tinha que ir lá na frente receber oração. Eu falei, de jeito nenhum. Capaz, sou muito nova, calma, respira, espera. Daí, mas só que ele sabia também da limitação dele de poder ter filhos, né? Sim. E a minha mãe também, ela teve que fazer vários procedimentos para poder engravidar. E até então aí ele já tinha cortado os meus remédios, que era que ele pagava, né? Falou, não, eu não te dou mais dinheiro para você ir lá comprar remédio na farmácia. Gente! Olha, fui pressionada, vocês imaginam. Daí eu falei, eu não me importava de não comprar o remédio, tomar anticoncepcional. Sim. Porque na minha mente falava, ele não pode ter filho. Uhum. E eu também tenho que fazer um tratamento para engravidar.
tô de boa na lagoa, né? Daí, nesse culto, ele falou, vamos lá na frente para receber o Senhor. Eu falei, não vou não. Daí ele falou, vem aqui então. Daí ele pegou, me abraçou por trás e colocou a mão na minha barriga. Olha. E daí o pastor começou a orar lá para as mulheres, né, estéril, que não podia engravidar e tal. E ele ali, fervorosamente, com a mão na minha barriga. Pode acreditar. Depois de 30 dias, eu estava grávida. Glória a Deus, viu? Da Manu. Glória no nome de Jesus. Minha primeira filha, né, Emanuele. É o nosso milagre, a Manu. Né, diante de tantas limitações, diante de um diagnóstico, né, dado pelos médicos e tudo, tem tantas limitações, o Senhor nos envia a Manu. E a Manu, assim, para vir, né, foi muita luta. Eu tive muitos problemas na gravidez, uma gravidez de risco, não podia fazer nada, que já sangrava, já queria abortar. Foi uma gravidez assim que o Joel me cuidou muito, porque eu não podia nem lavar roupa. Olha. Imagina, nós tínhamos uma situação era financeira uma gravidez de baixa. Risco mesmo. Muito, qualquer coisa que fazia eu já sangrava. Olha. Então foi assim, muito cuidado com ela, sabe? Muito cuidado com a gravidez, com a gestação. E depois, quando ela nasce, nossa, gente, é lindo poder ver assim o milagre do Senhor. Né? Era literalmente um milagre. E foi a nossa alegria, a Manu é nossa primogênita. Através da vida dela, muitas coisas aconteceram na nossa vida, né? De bênçãos, assim, o Senhor foi aos poucos, né? Num processo, nos prosperando, tendo a nossa casa própria. Daí, depois de 1 ano, o Joel fala, vamos ter outro filho. Eu falei, 1 ano? A Manu fez 1 ano, ele falou, vamos parar de tomar remédio, de novo. Ele queria filhos. Eu falei, a Manu tem 1 ano. Deixa, calma, respira. Não vou mais comprar remédio. Olha. Desse jeito, você vê a minha vida, né? Não sabe? Daí a Manu fez 1 aninho e parei de tomar remédio. 1 ano e 9 meses certinho tem a diferença da Manu e da Rebeca. Olha, 1 ano e 9 meses. Daí veio a Rebeca. A Rebeca é sempre essa querida, que é até hoje, né? Sorridente, abraça e beija todo mundo, eu carinhosa. Falo que a Rebeca é o carinho da família. É que na adolescência não tá tão carinho assim, sabe? Mas ela, era, né, Rebeca? Mas ela sempre foi uma bebê sorridente, já sempre chamava ela de Morena, porque ela veio puxando bem essa família do Joel, quando bebê assim, e sorridente, alegre, muito uma bênção também. E quando a Rebeca, uma companhia, né, ali para a Manu. Sim. Daí dali a pouco, daí o Joel assim falou, bom, 2 gravidez, a Karen fica muito querida nas gravidez. Quase todas ele estava já meio gente. traumatizado. Ele falou, olha, vamos dar um tempo agora. E depois de mais ou menos 2 anos, 2 anos e quase 2 anos e pouquinho, veio a Sofia. Olha. Mas a gravidez da Sofia foi tudo diferente, né? Eu descobri já com 4 meses de gravidez. Olha. E ela veio, a Sofia sempre foi, desde pequena, muito independente. Sabe, uma bebê independente, ela não gostava nem de colo. Ela queria ficar no como que é o bebê conforto? Isso. Ficava ali, para ela estava tudo bem. E nunca gostou nem muito de colo. E sempre muito lúcida também assim, a respeito das ideias. Então, assim, em casa a gente tem 3 meninas totalmente o oposto uma da outra, nada a ver. É sempre assim, né, gente? Eu falo aos nossos filhos, por mais que você tenha o pai e a mãe ali junto, é a mesma criação, é o mesmo ensinamento, a gente também tem que aprender a respeitar a individualidade de cada um. Porque eu falo por mim, os meus são extremamente diferentes. Extremamente diferentes. Não, eu falo que eles não se parecem em nada.
em nada, extremamente diferente, opiniões diferentes, jeito de ser diferente, o temperamento principalmente é diferente. E é lindo, assim, né, a gente poder ver os filhos, ver que em cada um milagrinho, né? Um milagrinho. A gente é se apaixonado pelas meninas. Essa fase da adolescência já nos traz vários desafios, mas o Senhor nos dá graça. Cada um com seu jeitinho. Né? É desse jeito. Mas e com relação a você falando de adolescentes, agora eu lembrei, você falando do seu testemunho de adolescente, como que é para você hoje trabalhar com adolescente, sendo que você, né, teve esse seu processo de conversão na adolescência, como que é hoje para você cuidar dos adolescentes, tá ali, interagir com eles, conviver, né? Algumas, eu falei, o adolescente, algumas coisas são prazerosas, outras nem tanto. Como que é para você hoje trabalhar com crianças e os adolescentes em si? Olha, eu creio que é um chamado. É um chamado, né? Crianças e adolescentes, eles são a nossa alegria na base, assim. Tanto as crianças, a gente é a nossa motivação. Cada dia um vem com uma novidade, daí eles falam, daí é muito bonito a gente ver assim a transformação deles, né? Às vezes chega de uma forma e no decorrer dos dias parece que vai tendo um outro entendimento, amadurecendo, e esse processo é muito lindo, né? Para mim, assim, lidar com adolescentes, como eu disse, eu era uma adolescente muito difícil. Mas por trás daquela adolescência difícil, existe um coração que ele só deseja atenção, que é às vezes casca dura, assim, mas às vezes só quer um carinho, né? Às vezes emburrado ali e tal, rançoso, mas às vezes só quer ser ouvido. Então, assim, na minha adolescência eu fui muito assim. Então eu entendo. Eu posso olhar para alguns deles, né, e ver que às vezes o posicionamento externo é só um pedido de socorro do coração, né? A rebeldia, às vezes a forma difícil de se comportar, até mesmo dentro de casa, sabe? É o reflexo de algo que está dentro. Sim. Né? E existe coisas, de fato, por mais perfeita que seja a família, existe coisas que só Deus pode suprir. A suficiência, ela está em Deus. Os pais podem ser o mais perfeito que for, a família mais nunca vai ser suficiente. Sim. Porque a suficiência de todas as coisas, ela está em Deus. Então, nem quando os pais, né, que estão aí ouvindo, não se culpem. Claro, a gente procura dar o nosso melhor. Às vezes o nosso melhor nós vamos errar. Nós vamos, né, afinal, ser pai não vem com manual. Isso é verdade. Então, geralmente a gente vai reproduzindo muitas coisas que seria desnecessário reproduzir. Mas na caminhada a gente vai amadurecendo, vai aprendendo e, enfim, voltando à pergunta, né, lidar com crianças e adolescentes para nós é um privilégio. É um privilégio. Eu, assim, às vezes as pessoas perguntam, né, mas não é difícil lidar com criança, com adolescente? Como eu disse, acredito que é um chamado, mas nós nos sentimos Sim. privilegiados. E também o Senhor nos cerca com pessoas, né, com uma equipe muito boa que para eles também a gente pode ver ali no amor, no carinho, no comportamento, ali junto, que é um privilégio poder servir de alguma forma. Sim. Servir um lanche, servir com um abraço, servir sentando, ouvindo, às vezes só Sim. quer um tereré. Né? Então, para nós... E é uma fase que eles gostam muito de falar, né? Então, um ouvido para eles. Nossa, é alegria. Então, assim, em relação a isso, a gente se sente privilegiado por Deus por poder ter essa oportunidade. E o seu testemunho em si já é eu falo que é o pontapé ali do seu chamado, né?
que fala que Deus foi te encaminhando, na verdade, para isso, né? Para trabalhar com jovens e adolescentes. A minha o almejo do meu coração hoje é que aquela mesma experiência que eu tive com 14 anos, eu fico às vezes na expectativa ali, para que eles possam ter também, né? Porque a gente pode falar, né? A gente Sim. anuncia, a gente isso, a gente aquilo, conversa, interage, aconselha e tal. Mas a verdadeira experiência, ela não vai vir do homem. A verdadeira experiência vai ser aqui, dentro, no íntimo, com o Senhor. E a gente fica ali na expectativa. Será que é hoje, Senhor? Será que dia que vai ser, né? A gente fica naquela expectativa. Porque por mais rebelde que um adolescente seja, se ele tiver a experiência dele com o Senhor, é como se tudo cessasse. Isso é verdade. E se você pudesse deixar uma mensagem hoje para todos os jovens que estão nesse processo, né, tão atribulado, de tanta confusão na mente, de tanta indecisão, qual que é a mensagem que você deixaria para eles hoje? Para os jovens, os adolescentes. Que tudo vai passar. Quando eu era adolescente, eu acho que eu só queria ouvir isso. Tudo vai passar. Isso que você está vivendo hoje não é para sempre. Talvez esses desafios, esses conflitos, essas emoções muito intensas que a gente vive, principalmente nesse tempo, né, onde a tecnologia ela te impulsiona, né, a estar ali muito presente, com muitas informações, né, e ao mesmo tempo ela te tira de uma realidade, e quando você volta para uma realidade, para a sua realidade de fato, não consegue lidar com todos os desafios que a vida real, né, Sim. te cobra. O que eu poderia falar para os adolescentes hoje? Olha, tudo vai passar. Não é para sempre. Esses conflitos muitas vezes não é para sempre, mas outra coisa que eu gostaria de ter ouvido é a perfeição, ela tá só em Deus. O que é perfeito, o que vai te satisfazer mesmo, que vai trazer uma satisfação, uma plenitude de você, assim, sabe, se sentir completo, de se sentir bem, de se sentir alegre, feliz, ela não está em nenhum lugar visível da terra. Essa satisfação, ela está em Deus. Ela não vai estar na sua família, por mais perfeita que ela seja, ou imperfeita, ela não está nesse lugar, ela não está em coisas, nos muitos presentes, nem nos muitos afazeres. A satisfação, ela está, a plenitude, a falta, muitas vezes que esse vazio, muitas vezes que um adolescente sente, né? E ao mesmo tempo tudo muito intenso, ela só vai ser encontrada na presença do Senhor. Então busque, se aproxima, sabe, de pessoas do bem, que frequentam um lugar, pessoas de bem, sim, né, para poder também ali ser acolhido, ser abraçado. É uma coisa também que não se iluda também, né? A igreja é um lugar de pessoas imperfeitas, né? Todo mundo ali está na busca de algo que às vezes nem a gente sabe o que é, né? E também assim, a perfeição, ela não está na igreja, ela está no Senhor. A perfeição, ela tem um nome, e o nome é Jesus. Então, às vezes eu falo, fulano vai na igreja, fulano está procurando a mesma coisa que você. Sim. Né? Então, onde eu vejo muitas pessoas também se perder no caminho, se frustrar. A perfeição, ela está no Senhor. Na verdade, é colocar a expectativa no homem, né? Seja num pastor, um líder, né? Muitas vezes substitui. Às vezes você não tem um pai, daí você encontra ali um pastor, você acha que ele vai suprir aquele vazio. Sim. Se é uma mãe, acha que aquela pessoa vai suprir. Não. Quem vai suprir tudo é só o Senhor.
Você pode ter ali um acolhimento, pode ter uma palavra, pode ter um aconselhamento, né? Sim. Mas a suficiência, ela está em Deus. Está em Deus. Isso é uma grande verdade, é só no Senhor. Eu brinco, né? Eu tenho uma mania de falar que a igreja para mim é um hospital. Eu falo que vai ter todos os tipos de pessoas possíveis, mas o importante é que ela está lá buscando de alguma maneira a cura. Às vezes é só um dedinho ali que está cortado, é uma unha que está encravada, o outro está capengando, está com a cabeça quebrada, mas a importância mesmo é o buscar, né? A igreja, a gente precisa buscar até que o Senhor venha. Perfeitos vamos ser? Não. Perfeito só o Senhor, mas é a busca, né? A gente reconhecer quem a gente é, né? E buscar a cada dia mesmo o Senhor. Né? Não somos perfeitos, eu tô aqui, não sou perfeita, Karen e Michelle também não, mas estamos aqui para falar daquele que é perfeito, Jesus. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos e pensamos. E eu creio que o que o Senhor tem para fazer na vida de cada um de nós, muitas vezes precisa só da gente abrir aqui, ó, o coração. Eu não sei qual é o tempo aí que você tem vivido, né? Não sei se a sua história é parecida ou não com a da Karen ou de outras pessoas que virão, mas o que eu queria deixar hoje para você aqui é que você busque estar perto também de pessoas de Deus, né? Um dia ela me alcançou. Um abraço, né? Um abraço. Eu sempre comento isso, que eu fui ganhando um abraço, eu falo, porque é importante nós, como cristão, é o abraçar, é o conversar, é o cuidado, é o zelo com as pessoas, independente de que placa de igreja você frequenta, porque às vezes a pessoa precisa de um abraço, né? Eu fui ganhando um abraço, precisa de um gesto de carinho, uma atitude, e o evangelho é esse, né? É você poder servir as pessoas, independente se ela é da sua igreja ou não, né? Poder servir aonde você for, você ser a diferença aonde você for. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem sua aos pais desses jovens que muitas vezes não estão conseguindo lidar com eles, não consegue. Eu falo por mim, às vezes é difícil. Às vezes a gente se culpa, né? Nós como mães, a gente se culpa, né? Eu falo que mãe a gente acaba errando, ou pela falta, ou pelo excesso, mas a gente sempre erra, né? Tentando acertar. Qual é a sua mensagem para os pais? Olha, marca na sua agenda, sexta-feira, às 18h30. Grupo Teams. Isso é verdade, gente. Toda sexta-feira tem grupo Teams lá na DPG dos jovens. Olha, para as mães, o meio influencia muito, né? Então, que é bem complexo, porque cada um tem uma realidade, né? Cada mãe vem de um contexto e carrega em si uma história. E, né, como a gente estava falando, muitas vezes, às vezes é involuntário, mas a gente acaba reproduzindo algumas atitudes que levam a um lugar não muito bom futuramente. Mas o que é importante, né? Uma autoavaliação também de que lugar, como é o seu ambiente, o que você tem atraído, principalmente para dentro de casa, né? Para dentro do seu lar. O que a gente atrai? Tudo aquilo que eu vou atrair dentro da minha casa, automaticamente a minha família ela vai ser alimentada daquele ambiente, né? Então, cada mulher tem uma realidade, cada mulher tem uma história, mas, acima de tudo, busque sabedoria em Deus para poder direcionar os filhos. É igual as minhas filhas mesmo, né? Nasceram, né? E foram criadas na igreja, mas não muda. Os meus desafios, como qualquer mãe que
está ouvindo aqui. Os desafios dos filhos, né, tanto de quando nasce até a sua fase adulta, que vão embora de casa, a gente precisa buscar sabedoria em Deus, independente do que a gente viveu. E muito mais, às vezes, assim, por exemplo, se eu tenho um contexto histórico muito pesado, de família, da minha infância, da minha adolescência, eu vou precisar dessa cura em Deus, para não reproduzir isso na minha casa, para não reproduzir esse mesmo comportamento com os meus filhos. Com os filhos, né? Senão, na verdade, se torna um ciclo, né? Um ciclo. Né? A minha mãe fez comigo e eu faço com os meus filhos com os netos, e assim vai. E aí se torna comum, né? Tudo é comum. Daí, o que eu posso falar é isso, busque sabedoria em Deus. Deus, ele é bom. E vai encaminhando, dando direcionamento, como você estava falando, né? Cada filho é diferente um do outro. Sim. Então, eu preciso de sabedoria, por exemplo, lidar com a Emanuele, diferente com a Rebeca, diferente com a Sofia. Então, não tem como pôr tudo junto e falar, não, tem que ser, cada uma tratar vai ter... por igual, né? Isso, cada uma vai ter que ser de uma forma, de um jeito. Uma gosta mais de uma coisa, outra gosta de outra. E eu preciso buscar essa sabedoria em Deus, porque o tempo passa muito rápido. Muito rápido. A hora que você vê, os filhos já estão na fase da juventude, se preparando para ir embora. Então, já estão casando, estão tendo as suas famílias. Buscar essa sabedoria em Deus. Ele é fiel e justo. Amém. Então foi esse, gente, o nosso podcast. Alguém tem alguma pergunta aí? Alguém vai tá lá, curioso para alguma coisa? Duda, fala aí. A nossa ajudante. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Se tiver pergunta, fale agora ou cale-se para sempre, né, Simone? Não, tá todo mundo em silêncio. Todo mundo quietinho? Já dormiram já aí? Já, não vou acreditar. Já dormiu, já. Mas foi isso, gente. Hoje nós damos o pontapé inicial do Mês de Graça. Hoje, Karen Michele veio compartilhar um pouquinho da história dela. Mas eu creio que o tempo em si, né, é muito pouco, é uma vida, né, pra gente compartilhar em 1 hora e pouquinho, 1 hora que seja de podcast, mas eu espero que, de alguma maneira, você foi edificado com o testemunho dela. Karen é uma mulher de fé, ela é mãe, esposa, ela é pastora, e ela ainda, gente, ó, ela é terapeuta. Para quem não sabe, ela é terapeuta cristã, que é maravilhoso. Então, que você possa ficar conosco aí nos próximos episódios aí, e a gente aguarda. Eu quero agradecer a sua presença, Karen. Quero dizer que eu amo a sua vida, amo sua casa, amo sua família. Eu já posso chorar. Calma, maquiagem. Eu choro porque eu tenho uma gratidão com a sua vida. E o que nós estamos fazendo aqui hoje só foi possível porque um dia você bateu na minha casa. Então, eu louvo a Deus pela sua vida. E aonde eu for, todo mundo vai conhecer a Karen Michele, gente. Mas é isso. Quero agradecer você. Obrigada por permitir, né, ter as primícias desse Mês de Graça. E é literalmente mesmo isso. Na mesa, né, aqui junto. E a graça do Senhor nos trouxe até aqui. O favor não merecido do Senhor. Eu não era digna de ter uma família, de poder viver essas bênçãos que o Senhor já me permitiu viver, mas a graça dele nos alcançou. E você, através de um abraço, tem perseverado no Senhor, porque eu creio que aquele abraço não foi só meu, né? Aquele abraço foi o Senhor que sabia que você precisava dele. Você sabia? E nós não se conhecíamos, né? Só tínhamos a Nádila como uma amiga em comum.
Então, o Senhor teve liberdade de agir e eu agradeço a Deus e louvo a Deus pela perseverança que Ele depositou em você, depositou na sua casa, na sua família, seus filhos, ver a Ana, o Pedro hoje crescendo e saber que eles eram tão pequenininhos quando a gente se conheceu e ver eles assim com uma expectativa no Senhor, direcionados no Senhor, vão viver realidades que nós não vivemos, vão desfrutar de coisas que nós muitas vezes não podemos, a gente não desfrutou, né? Mas quero agradecer pelas primícias desse podcast e que você possa receber muitas pessoas de Deus aqui nessa cadeira, amém, que venham compartilhar das coisas de Deus e que amém, muitas pessoas nas suas casas sejam edificadas. Obrigada, eu amo você, amo a sua casa, amo a sua família e sei que na simplicidade e no processo do Senhor Ele vai levar não exatamente no lugar que Ele quer levar vocês. Amém? Eu creio. Então é isso, gente. Esse foi o Mês e Graça com Karen Michele. Até a próxima.